Olá, olá, primeira série. E aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo arcadismo, certo? Bom, nós vamos responder aqui algumas questões e depois vamos dar continuidade à conceituação, né, do arcadismo, vendo então o último, né, grande escritor, no caso, desta escola literária, né? Então, temos aqui questão 1. Temos o comando. Era comum os escritores árcades adotarem pseudônimos. Assim, o pseudônimo do precursor do arcadismo era Glouceste Saturno, ou seja, daquele que então deu início ao arcadismo, não é? Um pastor apaixonado por Nise. De quem estamos falando? Olha, não seria nem necessário ler o trecho aqui, né? De Nise, Nise, onde estás, aonde espera? Temos então, Nise, Nise, onde estás, aonde espera? Acha-te uma alma que por ti suspira. Se quanto a vista se dilata e gira, tanto mais de encontrar-te desespera. Bom, temos aqui as alternativas de A a E. Vamos ver aqui da E para A. Bento Teixeira. Bento Teixeira era do Barroco, certo? Estamos estudando no caso, o arcadismo, e temos aqui então o pseudônimo do precursor do arcadismo, beleza? Tomás Antônio Gonzaga. Bom, ele era do arcadismo, mas o pseudônimo dele era então Dirceu, certo? Aloísio de Azevedo, ele era então do naturalismo, né? Fácil de identificar. Bom, Santa Rita Durão era também, né, do arcadismo, mas realmente o pseudônimo aí, Glouceste Saturnio, era de Cláudio Manuel da Costa, o precursor então do arcadismo. Vamos marcar aqui então, está aí. 2. Qual das alternativas contém apenas obras do arcadismo? Certo? Então, vamos lá. Nós temos então aí, no caso, a letra D. E aí nós vamos o quê? Vamos analisar as outras também, né? Mas vamos ver esses aqui. Então, Caramuru, né? Uruguai e Marília de Dirceu. Então, todos aqui, no caso, do arcadismo. Beleza? Bom, o Caramuru, ele é de Santa Rita Durão. O Uruguai é de José Basílio da Gama. E Marília de Dirceu, logicamente, de Tomás Antônio Gonzaga, que tem o pseudônimo de Dirceu, como nós já, então, conversamos aqui na questão 1, certo? Bom, aí nós temos, então, aí, na letra A, por exemplo, Triste Bahia, Os Sermões, Prosopopeia, tá? Então, são obras, no caso, do Barroco, né? Triste Bahia, então, de Gregório de Matos, Os Sermões, né? Os Sermões, Antônio, do padre Antônio Vieira. Nós, inclusive, vimos isso, né, no último conteúdo de literatura. E, por último, Bento Teixeira, né, Prosopopeia. Temos aqui Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, todos do realismo de Machado de Assis, certo? Temos, então, aqui Os Sertões, então, é do pré-modernismo, certo? De Euclides da Cunha, tá? Nós temos aqui então Canaã, de Graça Aranha, e Urupês, de Monteiro Lobato. Além disso, nós temos aqui a letra E, porque a letra D é a nossa resposta, não é? Deixe-me até marcar aqui. Obras poéticas, né? Então, arcadismo, né? Logicamente, de Cláudio Manuel da Costa. Temos o Alto da Compadecida, então, no caso de Euclides, de Ariano Suassuna, e A Hora da Estrela, no caso pós-modernismo, também aqui do pós-modernismo, de Clarice Lispector. Beleza, agora temos aqui a questão 3. Sobre a obra Marília de Dirceu, é correto afirmar. Então, nós temos aqui 3 afirmativas, então nós vamos avaliá-las para acharmos então a resposta, na verdade, né? Então, temos aqui, tem caráter autobiográfico, sendo Marília o sujeito lírico de Maria Joaquina
Doroteia Seixas, Amor Proibido, de Tomás Antônio Gonzaga, o Disseu. Bom, está correto, né? Nós estudamos isso, inclusive, na última aula. Apesar de que deveria ser, né, uma obra chamada, na verdade, não Marília, na verdade, de Disseu, e sim Disseu de Marília, né? Porque, na verdade, era um monólogo. Ele não conversava, então, com Marília, né? Ele só usava o vocativo, mas, na verdade, o ponto central era ele mesmo, a vida dele, né? O fato dele, então, ter sido afastado, né, de seu lugar de convívio. Então, também, né, no caso da pessoa que ele amava, que era a Marília. 2. Contém as seguintes características Árcades. Exaltação ao bucolismo, sim. Ou seja, a vida simples, né, campestre. Linguagem coloquial, sim. E culto à simplicidade. Sim, com certeza, né? Todas características marcantes do arcadismo. 3. Está dividido em 3 partes. A primeira tem como foco a exaltação da amada. Olha só, a obra Marília de Disseu. Então está dividido em 3 partes. A primeira tem como foco a exaltação da amada. A segunda expressa sentimento de solidão devido à prisão, ao degredo, né? Enquanto a terceira é fortemente marcada pelo pessimismo. Bom, também está correto, né, gente? Nós estudamos isso na última aula. Para quem então se lembra das 3 partes, então, né, no caso de Marília de Disseu, sabe que são estas em que, né, então, as divisões corretas. Então, todas estão corretas. A B. Vamos aqui à questão 3. Temos aqui, indique a alternativa incorreta acerca do arcadismo. Temos então as alternativas, vamos analisar, né? Temos então aqui, no caso, a questão B como, olha só, nós queremos a incorreta. Vamos lá, temos os poetas Árcades eram chamados de poetas fingidores porque utilizavam pseudônimos? Sim, porque eles eram burgueses que fingiam uma vida então simples, porque eles denunciavam aquela vida palaciana, denunciavam aquela vida então nas cidades que eram então, né, no caso as cidades todas regradas pela aristocracia, então, né, pela realeza. Eles queriam então derrubar esse poder por meio então da burguesia, mas para isso eles tinham que trazer uma contraposição, que era a vida simples, né, do campo. B. Então, temos os poetas Árcades foram influenciados por 3 pilares do iluminismo: natureza, razão e verdade. Bom, olha só, faz parte realmente, né, no caso da... Deixa eu só acertar a numeração aqui, que eu errei. Bom, todos estes, então, temas aqui faz parte do arcadismo, né? Natureza, razão e a verdade, né? Então, ou seja, acho que eu havia falado que a B não é a B, tá? A B está correta também. Nós queremos a incorreta. Então, C, o arcadismo é uma escola literária marcada pela linguagem coloquial. Sim, está correto. E aí? Bom, agora, e pela abordagem a temas polêmicos? Não, né? Temas polêmicos, por exemplo, poderíamos dizer, né, a respeito então do naturalismo, né, que tinha temas ligados, por exemplo, à sensualidade, ao sexo, né, devido, logicamente, às análises que haviam naquele momento, né, do ser humano na sua, vamos dizer assim, forma mais animalesca, né, que existe. Ou seja, o ser humano sendo analisado então pelas questões ligadas, por exemplo, ao instinto, né? Ou seja, a parte animal do ser humano. D. Carpe diem, expressão em latim que significa aproveite o dia, reflete uma tendência do arcadismo, com certeza, né? Isso aí aparece em várias obras, em várias partes, então, né, das obras dos autores em si. Bocage, Antônio Diniz, da
Cruz e Silva e Pedro Antônio Correia Garção são autores do arcadismo em Portugal. São, né? Fazem parte então do arcadismo em Portugal. Todos estes aqui. E, inclusive nós vamos estudar um pouco esta parte sobre o arcadismo em Portugal. Questão 5, então. Deixe-me só marcar aqui a C, né? Questão 5 nós temos, composta por 10 cantos, faltou aqui um Z, né? Tem como personagem principal Diogo Álvares Correia e narra o descobrimento da Bahia. Essa informação se refere a que obra do arcadismo? Bom, nós temos aí então C. Caramuru, né, de Santa Rita Durão. Nós estudamos isso na última aula, inclusive, né? Nós temos aí algumas outras situações, né, algumas outras obras que vão, então, né, pertencer a outras escolas literárias. Por exemplo, nós temos aqui Carta de Pedro Vaz de Caminha, de Pedro Vaz, né, de Caminha, logicamente que é uma... Bom, não há necessidade, né, de estar dobrada aqui a informação, né, mas assim estava, né, na questão, não fui eu. Bom, temos aqui Grandes Sertões, ou Sertão, né, Veredas de Guimarães Rosa, uma obra do, então, pós-modernismo, né, da segunda fase do modernismo. E temos aqui o Navio Negreiro de Castro Alves, né, do romantismo. E temos Os Escravos de Castro Alves, também do romantismo, né, da fase, no caso, do ultrarromantismo. Beleza, gente, então vamos dar continuidade aqui agora à nossa conceituação. Nós vamos estudar Basílio da Gama, está aqui inclusive, né. Temos aqui então, serás lido, Uruguai, cubra os meus olhos, embora um dia a escura noite eterna, tu vive e goza a luz serena e pura. Então vamos lá, vamos ver primeiro as informações sobre o escritor e depois as suas obras, né? Então José Basílio da Gama nasceu em 8 de abril de 1741, na então cidade de São José do Rio das Mortes, hoje Tiradentes, né, em Minas Gerais. Ele estudou no Colégio dos Jesuítas, né, no Rio de Janeiro. Ele era noviço em 1759, né, quando da expulsão dos religiosos. Ele foi para Roma, ingressando-se então na Arcádia Romana, com o pseudônimo de Termindo Cipílio. Tá? Em 1768, já em Lisboa, é preso por jesuitismo e condenado ao degredo em Angola, tá? E livra-se do exílio ao escrever um epitalâmio à filha do Marquês de Pombal. Olha só, um epitalâmio é uma carta, né, então, que trata de questões ligadas a noivado, né, ou seja, a então desposar, né, uma mulher em si. Bom, continuando aqui, ele aí publica o Uruguai, né? Deixa-me só ver aqui porque eu acho que eu pulei. Em 1769 publica o Uruguai, que no caso faz uma crítica aos jesuítas, como ele havia sido então degradado por causa, né, justamente do jesuitismo, né? Então ele acaba fazendo essa crítica, né, e defendendo a política pombaliana, né, de Marquês de Pombal, que então expulsou os jesuítas, né, e fez com que então houvesse esse término, né, da então influência dos jesuítas sobre então Portugal, né, e principalmente essa influência que foi então transferida para as colônias, né. Ele falece em Lisboa a 31 de julho de 1795. Tá? Bom, o poema épico Uruguai, né, tem dois objetivos básicos, né, que é a defesa e a exaltação da política pombalina e a crítica virulenta aos jesuítas, seus antigos mestres. Observe que inclusive ele foi preso por isso. São palavras de Basílio da Gama nas notas ao poema. Os jesuítas nunca declararam contra o cativeiro destes miseráveis racionais, os índios. Tá?
senão porque pretendiam ser só eles os seus senhores. Encontramos ainda referência aos jesuítas com suas restrições mentais, olha só. Então, dizendo que eles têm, ou tinham, na verdade, restrições mentais. Bom, então esse tema histórico, né, no caso do Uruguai, né, então esse tema histórico, né, é a luta empreendida pelas tropas portuguesas auxiliadas pelos espanhóis contra os índios dos 7 povos das missões, tá? Instigados, logicamente, pelos jesuítas, e o que houve? Massacre, né? Então, a culpa, conforme então Basílio, né, caberia aos jesuítas e não aos índios. Em consequência, então, do Tratado de Madrid, de 1750, a missão dos 7 povos passaria aos portugueses, enquanto a de Sacramento, né, ou seja, em terras uruguaias, né, passaria aos espanhóis. E, com um tema pouco propício e contemporâneo, né, do autor, o que não é comum, então, né, na verdade, nas características, então, da escola literária, né, do arcadismo, né. Então, ele fez uso deste tema contemporâneo, né, e então ele, Basílio da Gama, né, fazendo uso então de um poema épico, não sendo comum então, né, a esta escola, ele consegue criar uma obra de fôlego e certa elegância poética, apesar de residir, né, seu maior feito na quebra da estrutura camoniana. Por quê? Porque se ele vem com uma ideia, com uma construção épica, né, o seu maior expoente, né, no caso da história épica em si, como por exemplo dos Lusíadas, né, foi Camões. Mas ele quebra essa estrutura. Então, embora fizesse a exaltação da natureza e do bom selvagem, que faz parte então do arcadismo, soube fugir dos lugares comuns do bucolismo vigente, ou seja, daquilo que é campestre, né, então do bom selvagem, né, do pastor e assim por diante. Tá? No aspecto formal, algumas inovações. Né? Os versos são decassílabos brancos, sem rima, não apresentam divisão em estrofes e constam de apenas 5 cantos, tá bom? Embora apresente a divisão tradicional em proposição, né, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Quebra essa estrutura ao iniciar o poema pela narração, tá? Ou seja, ele quebra a estrutura básica, então, né, de um poema épico. Temos aqui uma pequena parte, né? Fumam ainda nas desertas praias, lagos de sangue tépidos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos, pasto de corvos, né? Ou seja, você tem aqui as características do que houve naquela época, né? Com então as 2 campanhas, né, que aconteceram, né? No caso, uma pelas tropas espanholas, né, a de Sacramento, e a outra pelas tropas, né, de Portugal, né, que então era a missão dos 7 povos. Né. Bom, o Uruguai ele foi dedicado ao ilustríssimo e excelentíssimo senhor Francisco Xavier de Mendonça Furtado, né, mas o livro curiosamente se inicia com um soneto dedicado ao seu irmão, né, o Conde de Oeiras, né, mais tarde Marquês de Pombal. Beleza? São personagens, né, do poema. Gomes Freire Andrada, o herói português, Balda, o vilão, jesuíta caricaturizado, né? E esta era a intenção, né, logicamente, né? Então, fazer com que os jesuítas, né, fossem então vistos como os vilões, né? E os indígenas, né, no caso Lindóia, Cacambo, né, marido de Lindóia, Sapé, Tatu Guaçu, né, Caitutu e Tanajura, né, o vidente, ou a vidente, na verdade. Né. Então, temos aqui um trecho do canto 4, né, onde é narrada a morte de Lindóia. Né. A Índia, angustiada com a morte de Cacambo, entrara no jardim triste e chorosa, cansada de viver. É encontrada por seu irmão Caitutu, adormecida, enrolada em seu corpo, uma verde serpente venenosa. Bom, a continuação. Mais de perto, descobrem que se enrola no seu corpo verde serpente e lhe passeia e cinge pescoço e braços, e lhe lambe o seio.
fogem de a ver assim, sobressaltados, e param cheios de temor ao longe, e nem se atrevem a chamá-la, e temem que desperte assustada e irrite o monstro, e fuja e apresse no fugir à morte. Porém, o destro Caitutu, que teme do perigo da irmã, sem mais demora, dobrou as pontas do arco e quis 3 vezes, olha só, soltar o tiro e vacilou 3 vezes, entre a ira e o temor. Enfim, sacode o arco e faz voar a aguda seta, que toca o peito de Lindóia e fere a serpente na testa, e a boca e os dentes deixou cravados no vizinho tronco. Então nós temos aqui, né, uma parte de O Uruguai, né, um poema, então, que mostra, né, muito da nossa história, né, mostra então esta história marcante para os brasileiros, né, por exemplo, sobre então a atuação dos jesuítas, dos portugueses e também, logicamente, as vítimas, né, os índios. Beleza? Então, gente, vamos ficar por aqui. Nós vamos então na próxima aula já então estudarmos um conteúdo novo, né? E então vamos ver esse último conteúdo para a prova, né? Para então nos prepararmos já que se aproxima. Então até a próxima aula e tchau, tchau.